pessoal do quarto ano, como é que vocês estão? Prontos para mais uma aula? A gente vai estudar um pouquinho de geografia, mais um pouquinho, né? Eu não sei se vocês já repararam, mas o nosso conteúdo de História e Ciências, a gente encerrou a unidade 3. Ainda falta terminar da unidade 3 de Geografia. Então a gente vai tentar avançar nesse conteúdo para que semana que vem a gente comece os estudos sociais, essa parte de Geografia, Ciências e História, todos a partir da unidade 4, para ir acompanhando. E também, a partir da semana que vem, as nossas aulas de matemática, elas vão demorar um pouquinho mais do que a gente está acostumado. Então, quando vocês forem na quarta-feira para assistir a aula de matemática, já vai preparado, focado, faz um exercício de relaxamento para assistir aí as nossas aulas de matemática, que eu vou dar uma puxadinha no conteúdo, tá? Vai ficar um pouco mais difícil e vai demorar um pouquinho mais. Não vai demorar 2, 3 horas, mas vai demorar um pouquinho mais do que a gente está acostumado a assistir, tá bom? Então, na última aula de geografia, a gente estava estudando um pouquinho sobre os poderes brasileiros. Então, a gente viu o executivo, o legislativo e o judiciário. E também viu que os municípios são coordenados, dirigidos pelos prefeitos e as secretarias municipais, né? Então, cada secretaria, ela cuida de um departamento específico. O prefeito coordena, administra toda a cidade, mas ele tem os vereadores e tem essas secretarias que trabalham junto com ele, porque senão ele cuidar de tudo, ele vai ficar maluco, né? Ninguém consegue cuidar de tudo. Hoje a gente vai lá para a página, então, 90 do nosso livro e a gente vai ver um pouquinho sobre a administração do município e os serviços essenciais. Vamos começar a leitura? Então vamos lá. Os governantes que administram os municípios são eleitos com a tarefa de promover melhorias nas condições de vida de moradores. Essas melhorias são promovidas, entre outras formas, pelo investimento de recursos públicos em diferentes serviços essenciais prestados à população. Então, uma das melhorias que é feita pelo prefeito é promover essas mudanças necessárias para a vida dos moradores, né? E o dinheiro é direcionado para esses serviços essenciais. Veja alguns exemplos. Então, a gente tem aqui a presença da escola e centros de educação infantil, o SEI, também conhecidos como creches, tanto no espaço rural quanto no espaço urbano, permite às crianças que tenham acesso à educação próxima ao lugar onde moram. Na foto, escola pública rural no município de São Bento do Sapucaí, no estado de São Paulo, no ano de 2017. A próxima foto que vocês podem ver aí. Os moradores das áreas rurais também devem ser atendidos pelos serviços básicos, como o transporte público em ruas ou estradas pavimentadas. Na foto, o transporte escolar da área rural no município de Alfredo Vasconcelos, no estado de Minas Gerais, em 2015. Outro, olha lá. Fornecimento de energia elétrica é um serviço essencial. A energia elétrica chega até a população por meio de redes de transmissão de energia que devem ser implantadas tanto no espaço rural quanto no espaço urbano do município. Na foto, vemos a iluminação pública, que também é um serviço essencial, possibilitada pelo fornecimento de energia elétrica na cidade de Londrina, no estado do Paraná, em 2016. Outro serviço essencial. Nos postos ou centros de saúde, os moradores dos bairros têm acesso à vacinação, a alguns tipos de remédio, a consultas com médicos e dentistas, entre outros serviços. Na foto, pessoas à espera de atendimento em um hospital na cidade de São Paulo em 2016. Então, a gente tem aqui alguns serviços essenciais que são obrigação, né, dever do prefeito e das secretarias a fornecerem a todos os moradores. Esses serviços essenciais é direito de todo morador, de todo cidadão, tá bom? Então, eles precisam ser garantidos e tem que manter uma qualidade boa, porque é o dever do prefeito garantir que tudo isso funcione de forma adequada. Vamos continuar a leitura. Tem uma perguntinha aí, pessoal. Muitas vezes, tanto na área urbana quanto na área rural do município, não estão disponíveis alguns dos serviços essenciais mostrados na imagem. Em seu município, você já notou se esses serviços são oferecidos aos moradores? Comente com os colegas. Bom, pessoal, a gente tem esses serviços. Acho que a questão aqui não é se a gente possui ou não esse tipo de serviço essencial, mas sim a forma como ele é dado, né? A forma como a gente recebe. Será que esse serviço essencial ele chega para nós moradores, cidadãos, de forma adequada? É uma qualidade boa? Porque a gente, principalmente agora que a gente está vivendo esse tempo de pandemia, na área da saúde, a gente tem visto como que a situação é difícil. E a educação também, né, pessoal? Não são todas as crianças que conseguem ter acesso à escola e
possuir todas as condições adequadas para elas estudarem, né? Então, acho que a pergunta aqui não é se a gente consegue ter acesso, né? Se a gente recebe esse serviço, se é oferecido, mas se ele é oferecido com qualidade boa, tá? Então, a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso. Vamos fazer a atividade, então? A atividade número 1 do nosso livro, da página 92, ela está pedindo para a gente usar o material complementar. Bom, material complementar vocês sabem, né? Ele fica lá no fundo do livro. O material complementar que a gente vai usar nessa página 92, ele está na página 162, lá no final do nosso livro. O material complementar é este daqui, ó. Esse que tem essas imagens aqui em cima, tá bom? Então, a gente vai pegar desse material complementar e vai fazer o que está sendo solicitado aí no livro. O que está sendo solicitado? Colhe os adesivos que estão no material complementar conforme as atividades econômicas indicadas nos quadros. Então, eu vou precisar pegar nesse material complementar, de acordo com o que aparece aí, eu vou colar de acordo com o que tem de figura, tá? Então, olha lá, no primeiro eu vou colar o fornecimento de energia elétrica, aí tem a legenda da foto, depois o policiamento para manter a segurança dos bairros, o atendimento médico e vacinação em postos de saúde e a coleta de lixo. Eu vou precisar tirar o adesivo com cuidado e colar no lugar certo, tá bom? Número 2, é uma pesquisa, tá? Com seus pais ou responsáveis, verifique os serviços essenciais existentes onde vocês moram. Para isso, marque um X nas alternativas a seguir. Então, eu tenho aqui os tipos de serviços, né? O que possui e o que não possui. Bom, se no meu município tem rede de água e esgoto, e aqui perto de casa funciona, tem a rede de água e esgoto, eu vou colocar possui. Se não tem, eu coloco não possui. Vai fazer isso na tabelinha toda, beleza? É só questionar o papai e a mamãe, o responsável que está acompanhando você, ver com eles o que eles conseguem identificar com vocês que possui ou o que falta ainda. Tá? Feita a atividade, vamos dar continuidade aí no nosso livro para terminar essa unidade aí. Página 93, a gente vai ver um pouquinho sobre os direitos e deveres do cidadão. Então, você sabia que todas as pessoas têm direito aos serviços essenciais? Eu falei para vocês, todo mundo tem direito a esses serviços essenciais, tá? E é responsabilidade do governo fornecer os serviços e garantir a qualidade dos serviços prestados por empresas privadas. Por outro lado, os estabelecimentos e os diversos serviços públicos, como bibliotecas, escolas, telefones públicos, ponto de ônibus, entre outros, também devem ser cuidados pela população. Portanto, além de direito, temos deveres em relação aos serviços essenciais. Veja a seguir alguns deles. Então, olha lá. É dever do Estado, do governo, garantir o serviço essencial para a população. Então, precisa ter o transporte público, precisa ter o posto de saúde, precisa ter a escola, precisa ter iluminação no bairro, precisa ter isso. Mas é dever e obrigação também do morador, de nós, os cidadãos, colaborar para manter esses locais. Então, manter a iluminação adequada, não destruir os pontos de ônibus, não destruir o orelhão, né, que agora a gente não vê mais, mas o telefone público, né, zelar pelos postos de saúde. Então, tudo isso também é dever nosso. Então, a gente tem o direito de ter, mas tem o dever. Assim que nem na escola, a gente tem o direito de se divertir, o direito de aprender, mas a gente também tem o dever de cumprir tudo que é feito e solicitado pelos professores dentro da escola. Vamos ver alguns serviços essenciais aí, que também é dever do cidadão cuidar e zelar por ele. Utilizar adequadamente parques e praças públicas sem causar danos. E aí, pessoal? A gente vê muito aqui em São Carlos, entrou uma onda de fazer as atividades ao ar livre, né? Aquelas academias ao ar livre. Eu não sei no bairro de vocês, mas no meu bairro não funcionou. As pessoas destruíram tudo. O Estado veio, né? O governo veio, fez, o município aqui arrumou, mas não sobrou muita coisa. Então, acho que tem coisas aqui que o pessoal não está sabendo seguir a regrinha, hein? Conservar o transporte coletivo ao utilizá-lo. Olha lá, para quem usa transporte coletivo, é importante cuidar e zelar dele, porque ele não é só seu, ele é de todo mundo. Não degradar patrimônio público, como parques, praças, monumentos, seja quebrando, seja riscando ou usando de maneira inadequada. Então, as pessoas aí que rabiscam os locais, né, eles não fazem só
uma pichação, né? Que fala pichação, aquela pichação a ruim, né? Porque existe o grafite, que é a arte, que mistura arte, e existe a pichação, que é feita com tinta na intenção de causar dano mesmo, né? E aí tem uma diferença entre esses dois. As pessoas que fazem esse tipo de desserviço, né? Porque não é um serviço, ela não está colaborando com a preservação do patrimônio público. Contribuir para a manutenção da limpeza das ruas, jogando os lixos nos locais adequados. Principalmente papel de bala, viu, pessoal? Papel de bala pode ser pequeno, mas se todo mundo pensar, é só um papel de bala e eu vou jogar no chão, não tem importância, imagina se todo mundo pensar isso, quantos bueiros a gente não vai entupir, não é mesmo? Conservar os ambientes das escolas, dos hospitais e dos postos de saúde para que todos possam usufruir deles. Então, tudo aquilo que é público tem que ser cuidado, porque não é só seu, não é só meu, não é só de uma pessoa específica, é público, é de todo mundo. Então, eu não vou quebrar, não vou destruir, porque outra pessoa vai chegar ali e vai poder usar. Isso é um dever meu, tá? É o direito meu ter aquilo, mas é um dever meu cuidar daquilo. Continuando, olha lá. Utilizando os serviços essenciais com respeito. Então, não basta a gente só cuidar. Olha como a gente tem que utilizar com respeito. Ao utilizar os serviços essenciais, que são públicos, ou seja, dos quais todas as pessoas têm o direito de usufruir, também devemos optar por atitudes de solidariedade e gentileza. É importante, por exemplo, respeitarmos os idosos, as gestantes, as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. O que é isso? Pessoas que possuem dificuldades para se locomover, para andar, dando-lhes prioridade em assentos, filas, etc. Veja um exemplo na foto. Então, aqui está o ônibus, né? E o jovem oferece um lugar para o idoso sentar. Para muitas pessoas que não usam, né, o ônibus, mas vamos supor, se você está numa fila, e aí nessa fila tem uma pessoa, uma mãe que está com uma criança no colo pequenininho, ou tem um senhor, uma senhora de idade, né? Se você tem condição de passar a sua frente para essa pessoa, você pode fazer isso, você pode ajudar, você está usando o seu direito como cidadão de ajudar, de gerar a gentileza. Então a gente pode fazer isso, parar na rua para deixar o senhor e a senhora atravessar com mais calma, porque eles não são mais ágeis como a gente, não são muito rápidos para atravessar uma rua, igual a gente atravessa rápido. Às vezes o tempo do sinal vermelho abrir não é o suficiente para ele conseguir atravessar aquela rua. Então, dá um sinal, né? Fala pro papai e mãe, olha, deixa o moço atravessar primeiro, tá? Então, sempre usar com gentileza isso. Pessoal, vamos fazer umas atividades sobre esse assunto? Atividade da página 95, atividade número 1, olha lá. Leia a notícia a seguir e depois responda as questões. Estudantes reivindicam melhorias para o parque regional. Do que será que vai falar esse texto? Vocês vão ler esse texto e vão me responder as questões A, B, C e D. Eu já sei do que se trata, também sei a resposta, mas eu quero que vocês façam a interpretação desse texto, tá bom? Leia ele com cuidado e depois faz as interpretações, as perguntas, tá? As perguntas são interpretações, a forma como você entendeu esse texto. E aí vocês vão registrar as respostas aí nos locais indicados, combinado? O pessoal tá acabando, tá? Falta só um pouquinho aí, a gente vai fazer a leitura aí dessa página 96 e 97, porque ainda tem a ver com o tema que a gente está trabalhando. E aí a outra parte a gente termina na semana que vem, tá? Que ela é mais curtinha, mais rapidinha e tem a ver com o assunto que a gente está vendo em história também. Vamos estudar essa parte agora. Cidadão do Mundo, página 96. Todos pagam pelos serviços públicos. Ô tia, mas espera aí, se o serviço é público, como assim? Eu estou pagando por um serviço que é direito meu? Vamos entender isso. Você já pensou que ao comprar um chocolate, ou quando você compra um brinquedo, você está pagando imposto? Imposto? Como assim, tia? O que é isso? O valor do imposto cobrado sobre cada produto ou serviço é indicado ao consumidor na nota fiscal. O imposto é algo que a gente paga, né, devido ao alimento que a gente consome, as coisas que a gente compra, e ele vem identificado sempre no cupom fiscal. Sabe aquela notinha que quando a gente compra no mercado a pessoa devolve? Então, nesse cupom fiscal, ele vem já escrito quanto que tem de imposto no produto que a gente está comprando, porque além de pagar um valor normal, a base do produto, é cobrado um imposto em cima disso, um dinheiro a mais, tá bom? Vamos conferir
essa nota fiscal. Eu tenho aqui, ó, o supermercado do bairro, aí ele tem do lado aqui a chocolate, né, o chocolate que ele comprou, o item, comprou um chocolate, tá vendo? Olha no livro. O produto adquirido foi o chocolate. O valor da compra, ele comprou um bolo e comprou um chocolate, tá? Ele gastou R$ 25. E aí ele pagou com R$ 50, tá vendo? Ó? Uma notinha de 50. A pessoa colocou aqui dinheiro, R$ 50. O valor recebido foi a notinha de R$ 50. Se custa 25 e ele pagou uma nota de 50, ele recebeu de troco R$ 25, certo? Aí tem o valor do imposto lá embaixo, ó. Valor aproximado dos tributos, R$ 4,50, 18%. Tem uma fonte ali. Bom, vamos entender melhor. Alguns impostos estão incluídos no preço de produtos e serviços que consumimos. Por exemplo, ao comprar brinquedos, cadernos, alimentos, combustível ou ao ir ao cinema, uma parte do que pagamos é um imposto recolhido pelo governo e que deve ser usado e investido em benefício do país, do estado ou do município, como na construção de estradas, hospitais ou escolas. Alguns serviços são oferecidos por empresas privadas e são pagos pela população por meio de tarifas mensais, de acordo com o que for consumido. Nesse caso, os governos têm a função de fiscalizar a qualidade do serviço. Veja os exemplos. Vocês estão entendendo isso daí? Então, não é tudo que é de graça, não é tudo que a gente tem porque é direito nosso. Tem coisas que a gente paga indiretamente para garantir a qualidade do serviço que a gente está recebendo. Alguns serviços, como fornecimento de energia elétrica, abastecimento de água, instalação de rede de esgoto e sistema de telefonia, podem ser realizados por empresas públicas ou por empresas privadas que cobram tarifas. Então, aqui tem aí no livro de vocês, podem ver, tem uma nota da água, né? Como se fosse a cobrança. No caso que está escrito água, a gente tem o SAI aqui em São Carlos, né? O SAI, que é a empresa privada que fornece, que faz o tratamento de rede de esgoto e de água aqui de São Carlos, do município, né? O Imposto Predial e Territorial Urbano, que é o IPTU, é um exemplo de imposto cobrado pelas prefeituras dos proprietários de terrenos urbanos com ou sem construção. O dinheiro arrecadado com esse imposto deve ser destinado à manutenção de creches e escolas de espaços públicos, como praças e parques, entre outros serviços, né? Então, a gente tem aqui, ó, o IPTU. Esse IPTU, todo mundo que tem um estabelecimento, né, pode ser com construção ou sem construção. No caso que a gente também aqui tem a casa, a gente paga esse IPTU, que é um valor mensal destinado a aos serviços essenciais do município. E aí vem algumas questõezinhas para pensar. No lugar onde você mora, o dinheiro arrecadado com o imposto é bem investido com melhorias do serviço ou do benefício dos cidadãos? Há algum setor que precisa de mais investimento ou melhorias no local onde você vive? Comente com os colegas. Naquela pesquisa que a gente fez sobre o prefeito da cidade, tinha alguns itens que vocês já me mencionaram, né? Sobre melhorias, né, na situação do município. Se vocês quiserem acompanhar essa parte de imposto, né, ver, olha, existe mesmo um imposto, um dinheirinho que a gente paga mais, que é destinado aos serviços essenciais do município, da cidade, do estado, do país, né? Vocês podem pegar a conta aí de casa, ou quando vocês forem no mercado, fazer uma compra, pede a nota fiscal para a moça e dá uma verificada, vê lá quanto que tem de imposto no tanto que foi comprado lá. Às vezes você compra um chocolate, a mãe comprou uma caixa de leite, dá uma olhada lá na notinha fiscal e vê se você consegue encontrar um imposto. Esse dinheiro do imposto é um dinheiro que o governo acaba cobrando, né, sobre o produto para transformar em benefícios para a cidade, né, para o país. Mas aí a gente vê que tem bastante coisas assim, né, que a gente paga muito imposto. Sempre tem gente reclamando, nossa, mas o imposto está muito alto, né? As pessoas reclamam do imposto muito alto porque às vezes não vê a melhoria do que elas precisam, né? Às vezes a pessoa fica esperando que aconteça alguma coisa que justifique esse imposto. Por que eu estou pagando tanto nisso? Estou pagando tanto nisso porque está vindo uma melhoria boa aí, né, pra gente. Mas é isso que acontece. Bom, pessoal, a gente estudou essa parte.
Nosso próximo conteúdo que a gente vai trabalhar aí de geografia vai ser um pouco sobre a população brasileira, que vai falar sobre os imigrantes também que formam a população brasileira, que tem a ver com o conteúdo de história que a gente também vai trabalhar aí amanhã, tá bom? Então aí a gente vai dar continuidade, quem sabe a gente consegue fazer um pouquinho de geografia e história no mesmo dia, né, amanhã, e já trabalhando para finalizar essa parte de geografia também. Aí o conteúdo da unidade 4 vai ser bem mais legal também. Espero que vocês tenham uma boa aula, que dê tudo certo, e a gente se vê amanhã na aula de história, tá bom?